Nos últimos anos, a política tem dividido o Brasil. Logo, a política, que existe para buscar o entendimento, promover o bem comum, virou motivo de discórdia, separando amigos, colegas de trabalho e até famílias. É hora de deixar isso para trás. O Brasil necessita da nossa união. Os brasileiros precisam criar novos espaços de diálogo, debater ideias e buscar o entendimento. Esse é o caminho para o Brasil. O que o Brasil mais precisa é de diálogo e muito trabalho para sair desta crise. Ninguém aguenta mais essa polarização que está dividindo os brasileiros. É hora de dar um basta nos radicalismos e nas falsas narrativas que alimentam a discórdia. Precisamos buscar o consenso necessário para recolocar o país no rumo certo. Porque só há uma saída para a crise: praticar a boa política com responsabilidade, equilíbrio, espírito público e compromisso com o Brasil. Quando me candidatei à presidência da Câmara, o Congresso estava passando um dos piores momentos da sua história. Construímos a candidatura com muito diálogo, inclusive conversando com nossos adversários, buscando entendimento, porque é disso que o Brasil mais precisa. O nosso maior desafio hoje é superar a crise e criar uma perspectiva de futuro para os brasileiros. Não tenho dúvida que isso é possível, com diálogo e equilíbrio. Assim, já aprovamos medidas importantes, como o teto de gastos, a reforma trabalhista, a ajuda aos municípios e aos estados em crise, entre eles o Rio de Janeiro, onde o clima de insegurança é muito grave. Já avançamos muito e vamos avançar mais, com medidas para combater a violência que vem se alastrando por todo o Brasil. As mudanças na economia já estão dando resultado. Os juros caíram, a inflação baixou e os empregos estão voltando com o fim da recessão. O Democratas tem compromisso com o Brasil e está trabalhando para fazer o Brasil voltar a crescer, para gerar empregos e para melhorar a vida das pessoas. Todo mundo quer isso e esse é um consenso que interessa aos brasileiros. Na Câmara, a nossa bancada trabalha diariamente em busca do diálogo com todos os partidos, especialmente ouvindo a sociedade. O momento é desafiador, mas conseguimos avançar em muitos pontos importantes. Não é hora de pensar em interesses partidários ou de grupos. É hora de pensar primeiro no melhor para o Brasil, porque esse é o caminho para mudar o nosso país. O nosso compromisso é com o Brasil e com os brasileiros, sobretudo com os mais de 13 milhões de desempregados pela crise econômica deixada pelos governos do PT. São eles que mais sofrem as consequências da incompetência e da falta de compromisso com o nosso país. Nós precisamos sair dessa crise o mais rápido possível, buscando o diálogo e motivando os brasileiros a entrarem de cabeça na campanha eleitoral. É isso que o Brasil espera de nós. O Brasil perdeu muito com os desmandos e a incompetência dos governos petistas. A economia encolheu, os empregos sumiram, a esperança desapareceu. É hora de reagir, de mudar de rumos, de deixar para trás o populismo que tanto mal trouxe ao povo brasileiro. Vamos seguir em frente com uma agenda de mudanças que faça o Brasil crescer e gerar empregos. Uma das mudanças mais importantes e fundamentais para o futuro do Brasil é a reforma da educação, que aprovamos no Congresso e que o ministro Mendonça Filho já está implantando. Como deputada e educadora, eu apoio a reforma, porque com ela o futuro das novas gerações, com certeza, será melhor do que o nosso presente. Como ministro da Educação, sei da imensa responsabilidade que temos com o presente e o futuro de milhões de crianças e jovens brasileiros. Estamos trabalhando muito para mudar a educação do nosso país. O desafio é grande, mas a gente vai conseguir mudar. Meu nome é Mariana. William. Brígida. Chaslone. Graziele. Natália. Ricardo. Caleb. Ministro, eu queria saber como vai ser essa reforma do ensino médio. Vai mudar o quê? O novo ensino médio no Brasil é uma necessidade. A gente tem IDEB, que mede o desempenho do ensino médio, onde coloca o Brasil numa situação bastante crítica. A gente tem 1.800.000 jovens que estão excluídos do ensino médio e a gente precisa mudar essa realidade, valorizando o papel do jovem, que será protagonista na definição do seu próprio futuro,
definindo seu itinerário formativo, visando cursos técnicos profissionalizantes ou o acesso à universidade e facilitando o ingresso no mercado de trabalho. O ensino fundamental é a base para toda a vida. E o senhor, o que está fazendo para melhorar a educação das crianças? A gente está melhorando e ampliando a qualidade da infraestrutura educacional, investindo em creches, pré-escolas e escolas espalhadas por todo o país, em parceria com estados e municípios, dando ênfase à questão da alfabetização, que é chave para a qualidade da educação. Crianças bem alfabetizadas têm outro futuro do ponto de vista educacional e, ao mesmo tempo, valorizando e reestruturando as políticas de formação de professores. As universidades públicas estão passando por muitas dificuldades. E o senhor, o que está fazendo para mudar isso? Ao assumir o Ministério da Educação, as universidades estavam enfrentando um momento de muita dificuldade. Nós garantimos, no ano passado, 100% do custeio, que é a verba de manutenção das universidades. Retomamos obras paradas e estamos consolidando um programa de ampliação dos campi das universidades federais espalhadas por todo o país. Ao mesmo tempo, garantimos a ampliação do FIES, que significará mais acesso dos estudantes às universidades e faculdades privadas. E a preservação do ProUni, que significa, em termos práticos, bolsas integrais e parciais para os estudantes que desejam cursar um curso superior no nosso país. Além de ajudar a fazer as reformas em Brasília, o Democratas administra 267 cidades em todo o país. Entre elas, Salvador, a primeira capital brasileira, onde o prefeito ACM Neto vem mostrando que com diálogo e muito trabalho é possível fazer muito. Bom, Salvador é uma cidade com quase 3 milhões de habitantes, uma cidade com muitas diferenças. Cada bairro tem a sua característica, tem a sua forma de ser. Eu tirei a prefeitura lá do centro da cidade e levei para os bairros. Nós desenvolvemos uma sistemática de consulta popular que talvez seja uma das mais amplas de todo o Brasil. A gente permitiu que o cidadão escolhesse as primeiras obras que eles gostariam que a prefeitura realizasse na sua comunidade. Mais de 70 mil pessoas participaram das consultas nos 163 bairros de Salvador. Na minha primeira campanha, em 2012, aqui no subúrbio de Salvador, que é uma das regiões mais pobres da nossa cidade, eu vim aqui na comunidade Guerreira Zeferina, conhecida como Cidade de Plástico. Ele viu a situação que a gente estava vivendo, né? Ele entrou, pisou nessa terra também, pisou na lama, viu o nosso sofrimento, viu o esgoto correndo aí a céu aberto. A gente malmente tinha um barraco de madeira, um barraco de plástico, com esgoto na rua. Eu cheguei, vi de perto o problema e me comprometi em transformar a vida dessas pessoas. Hoje está essa construção sendo erguida aqui, isso é uma glória, é uma vitória. Hoje eu estou visitando meu futuro apartamento de frente para o mar. Tenho condição agora de criar meus filhos em um local seguro, em um local firme. Aí a creche, né? O futuro dali que vai ser dos nossos filhos, né? Hoje bateu mais uma laje, é mais uma família que nós vamos ter. Essa obra aqui é um exemplo claro da prioridade de investimentos da Prefeitura de Salvador. Essa obra está sendo toda realizada com recursos do município. Nós aplicamos 76% do orçamento da Prefeitura de Salvador nas áreas mais pobres nos últimos 4 anos. O Brasil vive uma das crises políticas mais agudas de toda a sua história. E a crise não vai ser superada com antagonismos, com oposições, com brigas e nem com disputas. A crise ela só pode ser superada com união. Eu acho que o caminho é o caminho do diálogo, da proximidade, da abertura para ouvir o cidadão e transformar as ações de governo naquilo que é desejado, naquilo que é a esperança do nosso povo. A base do país é o povo. O brasileiro, ele já acredita no país. Se os políticos começarem a se entender, o Brasil pode realmente mudar. Para se entender tem que ter união, né? União é primeiramente. Para ter união tem que ter confiança. Eu acredito que é fundamental a união e o entendimento para que o Brasil possa de fato desenvolver. O Brasil precisa de diálogo, de um amplo entendimento e de muito trabalho para voltar a crescer. Só assim vamos diminuir as desigualdades e melhorar de verdade a vida de todos os brasileiros. Democratas